vocês, mais um devocional, e tratando sobre o mesmo tema, a vontade de Deus como combustível da oração frutífera. Hoje é quarta-feira e a gente vai aqui trocar uma ideia, ler o texto principal, dar uma dissertada, ler o contexto e tirar uma coisa da parte de Deus para a gente hoje. O versículo principal de hoje é Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok. Então, o que está acontecendo ali em Romanos? Ali é uma coisa rápida, contexto para esse versículo. Estava acontecendo. Romanos estava passando por um problema que é muito comum, assim, muito entendível. O pessoal estava querendo mudar de vida, mas trazer os velhos hábitos para a vida nova. O pessoal estava querendo virar cristão, seguir a Cristo, mas trazer as coisas do judaísmo. Era seguir a lei, e uma coisa não vai com a outra. E aí Paulo pega, manda mensagem para eles e vai tratar com eles ali do capítulo 1 até o capítulo 8 ali, sobre explicando como que funciona a lei, porque a lei veio para trazer vida, mas acabou trazendo morte, porque a gente não consegue cumprir a lei, porque a gente descobre que tem uma lei e outra lei da gente, que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço, então a gente não consegue cumprir a lei. Quem vai me livrar desse corpo que só quer fazer o pecado? A resposta é Cristo, e com Cristo a gente consegue cumprir a lei, a gente crê nele. E aí ele vai explicando sobre como a resposta é Cristo e que todo esse amor, todo amor que envolve sacrifício, como que a gente não precisa mais daqui porque a lei trazia a morte e Cristo nos traz vida. Mas Cristo não dispensa a lei, porque na verdade é só em Cristo que a gente consegue cumprir a lei. E aí ele vai explicando, tudo detalhadinho sobre o amor, sobre o Cristo. E aí ele finaliza ali o capítulo 8 com nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem existe, nem que vai existir, vai nos separar do amor de Deus. Beleza? Aí vem o capítulo 9. Aí capítulo 9, 10, 11, ele vai falar, poxa, os judeus, tão cabeça dura. Se eu pudesse, eu seria amaldiçoado para que eles pudessem ter a salvação. Poxa, o povo escolhido, o povo da aliança, deles os patriarcas. Ele vai falando isso e ele fala, poxa, eles erraram tentando acertar. Aí vem capítulo 10. Porque eles têm uma boa intenção, eles tentaram se justificar, mas pelo caminho errado, eles tinham o alvo certo, mas erraram a receita. Eles quiseram se justificar, mas pelas obras, pela lei. E aí acabou que os judeus que queriam buscar justiça erraram o caminho, tentaram pela lei, pelas suas próprias ações. E os gentios que não buscavam justiça acabaram achando pela fé. Pela lei a gente não consegue, porque a gente vai ter que ir pelas nossas próprias atitudes. Mas pela nossa própria atitude, pelo nosso próprio querer, a gente não consegue porque a nossa carne não quer fazer o que ele quer. Mas pela fé, por Cristo, a gente consegue, porque em Cristo é pela fé. A gente crê com o nosso coração, a gente declara com a nossa boca, nós somos salvos. E em Cristo não tem diferença, não tem preto, branco, judeu, gentil. Somos todos iguais e Cristo é o Senhor de todos. E ele continua falando, mas no capítulo 11, eles caíram, mas eles não vão ficar assim por um tempo. Vai ter um tempo em que vai ser restaurado tudo e eles vão voltar. No mesmo tempo que lá no tempo de Elias, quando Elias fala para Deus, faz justiça, Deus, eles mataram o teu povo, mataram os teus profetas. E Deus fala, a resposta dele fala, calma, ainda tem para mim 7 mil que não se dobraram durante o papo. E aí ele diz, no mesmo tempo que lá de Elias ainda tinha israelita bom, hoje em dia ainda tem, hoje em dia lá no tempo de Paulo, hoje em dia ainda tem. Então, alguns erraram, fizeram coisa errada, deram essa mancada. Só que por causa disso, a gente conseguiu que os gentios fossem enxertados na árvore da vida. E aí ele diz, então imagina que se com a mancada dos israelitas, os gentios conseguiram ser enxertados na vida, trouxe bênção para os gentios, imagina quando Israel voltar a fazer por onde, né? A ser o que eles foram chamados para ser, o povo de Deus, o povo escolhido, e voltar a exercer ali o papel deles. Como vai ser uma bênção? E aí ele termina falando, olha só como que é a inteligência de Deus. Ele deixou essa possibilidade das pessoas desobedecerem, as pessoas acabaram desobedecendo, mas por causa da desobediência do povo, ele conseguiu exercer misericórdia não só sobre Israel, mas sobre o mundo todo, israelitas e os gentios que somos nós. E aí ele pega e chega no capítulo 12, pegando ele e fala,
Aí ele chega no capítulo 12 falando: portanto, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí o versículo 2, que é o que a gente vai tratar: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente entendeu o contexto. E agora entendeu um pouquinho do tema. Aqui o versículo fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. Vamos entender o mundo. A gente tem um mundo como o mundão que a igreja fala, o mundão lá fora, o pecado. Mas vamos tentar entender esse mundão para ficar mais fácil o entendimento. O mundo vamos entender como o nosso ciclo social. Qual que é o ciclo social do Senhor? As coisas que eu gosto, as minhas opiniões políticas, os meus esportes, os que eu estudo, e aí forma o meu mundo. Então, qual que é o mundo aqui que ele está falando aqui? Dos judeus. Qual que era o mundinho dos judeus? Do judaísmo. Então, aí temos o mundo dos judeus com o judaísmo ali. E aí vai falar: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quem vai trazer essa renovação da sua mente? Cristo. Cristo pegou e entrou nesse mundinho. Eles não saíram desse mundinho e entraram no mundinho de Cristo. Porque a gente não vira outra pessoa, a gente continua a mesma pessoa, com a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo tudo. Mas agora a gente tem uma ferramenta para combater esses desejos, que é Cristo. Então Cristo entrou para eles. E aí eles não podem se moldar aos padrões desse mundo, os padrões que eles estão acostumados a ver, no mundinho deles, do judaísmo. Mas sejam transformados por Cristo, porque Cristo agora vai dar liberdade para vocês. Então a gente pode trazer aqui assim: o mundo do judeu era o judaísmo a gente pode trazer como religiosidade. O mundo do cristão, que era o que era judeu ou gentil e agora crê em Cristo, o cristão, o mundinho do cristão era a lei do Espírito. A lei do Espírito a gente pode trazer como liberdade em Cristo, como relacionamento, intimidade com Cristo, porque através de Cristo nós temos liberdade da lei e agora temos acesso a Cristo, acesso a Deus através de Jesus. Então nós temos a lei do Espírito e a lei de Moisés. Nós temos a intimidade e a religiosidade. Porque tem diferença entre você ser cristão e você parecer cristão. Você parecer cristão é você andar como um crente, você se veste como um crente, você fala como um crente. Você ser cristão é mais profundo do que isso. É no coração, é na sua mente. Então, quando você vem para Cristo, quando você quer viver uma vida com Cristo, você não pode ficar simplesmente a viver no padrão. Você tem que, na real, meio que descobrir qual é o seu padrão. Porque você é um indivíduo, você não é igual ao pastor, você não é igual o evangelista, você não é igual a pessoa que te apresentou a Cristo, você é você. E Deus vai tratar com você de uma maneira diferente e você vai se relacionar com Deus de uma maneira diferente, do seu jeito. Então, é tudo uma questão de intimidade. Nós buscamos intimidade com Deus e então nós desenvolvemos um relacionamento. E é interessante que quando você desenvolve um relacionamento com uma pessoa, você desenvolve intimidade. Começam a vir aquelas conversas não verbais. Por exemplo, você sai com uma pessoa que você tem intimidade e você vai para um lugar, muita gente, festa, divertido, e aí acabou a energia social, você quer ir embora. Você não vai chegar naquela pessoa e ficar dando direitinho: ai, tô com fome, ai, tá chato, ai, isso, aquilo. Você vai olhar para a pessoa e a pessoa, pelo seu olhar, ela vai entender como ele quer ir embora. Por quê? Porque aquela pessoa, ela te conhece. Ela conhece o seu jeito, os seus trejeitos, e ela conhece a sua intenção. E ela te conhece a um ponto de entender que quando você olhou para ela, a sua intenção é dizer: cansei, vamos embora. E da mesma maneira aqui é com Cristo. Quando você pega intimidade com Ele, você começa a entender o jeito como Ele trata com você, o jeito como Ele fala com você, as maneiras por onde, como Ele fala. E quando você entende isso, você entende a vontade de Deus. Porque quando você chega mais perto dele, você começa a entender como ele trabalha com você, se você consegue entender a vontade dele. E quando você entende a vontade dele, isso transforma. Transforma como você se relaciona com ele, transforma como você ora. Porque na maioria das vezes a gente ora, quando a gente não está orando pela vontade dele, quando a gente não está nisso que eu estou falando, a gente acaba orando pelo que a gente quer, de maneira direta ou indireta. De maneira direta a gente pede por nós, de maneira indireta nós pedimos pelos outros, mas pelo que a gente acha que o outro precisa. Às vezes a gente olha para o irmãozinho, para a irmãzinha que vem de longe, a pé, e a gente fala: Deus, abençoa aquela pessoa com um carro, com uma moto, com um veículo, sendo que Deus está querendo abençoar aquela pessoa através de você
com uma palavra porque aquela pessoa está triste, aquela pessoa está quase desviando, aquela pessoa não precisa de um carro, aquela pessoa ela precisa de transformação, de renovo, de ajuda, mas a gente não sabe. Mas quando a gente está com intimidade com Deus, a gente entende qual que é a vontade dele e aí a gente consegue trabalhar na mesma linha e a gente consegue orar meio que está na mesma página que Deus. E aí muda, porque você já não está orando por A, sabe que Deus consegue por H, vocês estão ali na mesma linha. Deus, ele tem um plano para a gente, ele tem um plano que ele quer executar na nossa vida e através da nossa vida em outras pessoas, mas ele não vai impor isso na gente, ele precisa que a gente aceite que esse plano seja exercido na nossa vida. E uma vez que nós temos intimidade, nós vamos conseguir seguir, trabalhar e orar em cima dessa linha e estar em comunhão com Deus, em sintonia com Deus. Então, tudo se resume, tudo volta, é sempre uma questão maior das vezes de intimidade. Então, a gente volta para aquela frasinha que se não há vida no culto, não há culto na vida. Então, se você não tem essa intimidade, você vai orar, Deus vai escutar, mas Deus vai escutar, Deus vai fazer, você tendo fé, você fazendo por onde, Deus vai fazer, mas quando você busca intimidade com Ele, e você entende os interesses dele, você está indo na mesma página que Ele e é diferente. Então, volta tudo uma questão de intimidade, buscar intimidade com Deus, para que a gente não se molde no nosso mundinho, no nosso ciclo social, no que parece ser o certo, mas que a gente se molde, sejamos transformados pelo Espírito Santo, por Cristo, e aí possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através do relacionamento, através de intimidade. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Deus, e aprender um pouco mais, Deus, entender um pouco mais a fundo, Deus. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Deus, que nos permite, Deus, ler a palavra, Deus, e ir além da palavra e entender além da letra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos carregar conosco, Deus, essa palavra, Deus, esse ensinamento que nós tivemos hoje, Deus, essa palavra que nos foi dita, Deus, que o Senhor trouxe no meu coração, Deus, eu espero que da mesma maneira que o Senhor trouxe no meu coração, o Senhor possa passar, Deus, para quem está ouvindo, Deus, e que desça no coração dessa pessoa e ela possa entender, Deus, que a partir de hoje, Deus, nós possamos, Deus, buscar, Deus, mais intimidade contigo, Deus, buscar, Deus, entender para a Tua vontade, Pai, que Deus, os Teus desejos, Deus, para a nossa vida e o que o Senhor quer fazer através da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que assim, Deus, nós não oremos, Deus, nem ajamos, Deus, de maneira contrária ao que Tu quer, Deus, mas sempre na mesma linha, Deus, agindo, Deus, para Ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus, fica conosco. Obrigado. Amém.